Senhor tem muito, muito mais do que somente aquilo que nós conhecemos até hoje, Senhor. Pai, revela, Senhor, a nós, mostra-nos, Senhor, o Teu reino, Pai, como viver, Senhor. Nos ensina a vivermos o Teu reino aqui na terra, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, fala conosco nessa manhã, Senhor. Continue a falar, continue a falar, continue a falar, Senhor. Sim, Senhor, vem, pode sim bater na gente, Senhor. Nós merecemos. Porque das muitas vezes, ó Pai, nós não somos obedientes, vivemos, Senhor, conforme a nossa própria vontade, não entendendo e não querendo entender, Senhor, a Tua vontade, não querendo, Senhor, viver os Teus princípios, não entendendo, ó Pai, que o Senhor nos deu é mandamento, o Senhor não pediu, mas o Senhor mandou. Se for preciso, continue a nos bater nessa manhã, Deus, como os filhos, ó Pai, que precisa da correção, como os filhos, ó Pai, que entende que isso não é para a morte, mas é para a vida. Ó Deus, o que adianta virmos, Senhor, na Tua casa, dizemos que são crentes, ó Pai, dizemos que somos Teu filho, mas não viver conforme o Pai deseja, não agir, Senhor, conforme o Pai manda. Nessa manhã nos muda, nos transforma, Senhor, em nome de Jesus, é o que nós te pedimos, ó Deus, amém. Amém. Saúde a igreja com a paz do Senhor. Os irmãos, abram suas Bíblias em Mateus capítulo 4, versículo 17, somente. Amém. Hoje é dia de ceia, amanhã para nós louvarmos ao Senhor, celebrarmos ao Senhor. Amém? Versículo 17, no capítulo 4 do Evangelho de Mateus, diz assim: Desde então começou Jesus a pregar: arrependei-vos, pois está próximo o reino dos céus, ou o reino de Deus. Amém? Os irmãos podem se assentar, glorificando o Senhor, bendizendo o seu santo nome. Reino, nação ou estado governado por príncipe, reinante ou rei, que tem título de rei ou de rainha, monarquia, reinado, reino. Conjunto de pessoas cujas funções são subordinadas à aprovação do rei ou da rainha. Domínio, lugar ou campo em que alguém ou alguma coisa é o senhor absoluto. Conjunto do que ou de quem compartilha particularidades essenciais, compondo algo único, homogêneo. Isso significa reino. Nós vamos ter reinos em todos os sistemas que o ser humano vive. Reino animal, reino vegetal, na biologia, na física. E no reino do ser humano também é proposto um reino para nós. Amém? Reino está em todas as partes, não é uma particularidade do ser humano. Reino está para que haja ordem, para que haja propósito, para que saibamos qual é a nossa função. Porque o contrário disso chama-se anarquia. Que é o que? Consiste no que? A ausência de autoridade, a ausência de um propósito, a ausência. Ele é muito mais do que isso, irmão, mas estou só simplificando para os irmãos.
ela vai contra todo tipo de governo. E na sua essência, ela quer dizer o quê? Eu tomo conta. Eu não preciso de um governo, eu não preciso de um estado, eu não preciso de um rei, eu não preciso de nada e ninguém. Eu sou dono de mim mesmo. Até parece que essa é a natureza humana, né? O pastor descreveu um pouco aí na palavra pastoral. A nossa natureza humana contra tudo e contra todos, que desiste, que desavença, que acha que ele é melhor que o outro, que ele está por cima do outro. Mas Jesus Cristo, ele começa: arrependei-vos, pois está chegando o reino dos céus, o reino de Deus. E esse reino de Deus é a mensagem principal do Evangelho, irmão. Na Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, você vai falar sobre reino. Deus vai revelando o formato do seu reino, o que o seu reino viria a ser. Em Gênesis, ali no capítulo 1, no versículo 26, é assim que ele fala assim: façamos o homem nossa imagem e semelhança, e que ele domine sobre o reino animal. Então nós devemos entender que reino é domínio, é autoridade, é poder. Não obstante disso, ao passar da história da humanidade, Deus vai chamar agora um povo, através de Abrão. Esse povo vai parar no Egito, vive escravo ali. Os irmãos conhecem todo o discorrer. E Deus, quando separa aquele povo para ele, fala assim: olha, é meu reino, é o meu povo. Eu vou fazer deles uma grande nação, um reino. Havia reinos, havia nações, impérios ao redor. Mas se nós formos ver, a Bíblia chama, na maioria das vezes, o povo de Israel, ou a nação de Israel, de reino de Israel. Tanto é que quando houve a divisão, virou o reino do sul e o reino do norte. Agora Davi fala assim: eu vou fazer uma casa, um palácio para o meu rei. Ele tem habitado em tendas, ele tem habitado em meio ao tabernáculo, em meio a cortinas, a panos. Eu vou construir algo para ele. Segundo Samuel capítulo 4 vai dizer que Natã, o profeta, Deus chama o profeta Natã e fala assim: Natã, vai lá e fala com o meu servo Davi. Ele não vai me fazer uma casa, pois eu não habito em casas feitas por homens, mas em troca disso, eu farei da sua casa um reino eterno. Isso a partir do versículo 17. Então Deus ali fala assim: olha, eu faço em você, Davi, um reino eterno. Nascerá de ti um rei eterno. Isaías 9:7 vai falar que da descendente de Davi nascerá um rei eterno, a saber, nosso Jesus Cristo, que começa, a qual João Batista, na sua pregação, ele fala: arrependei-vos, pois é chegado o rei, está próximo o reino dos céus. Eis o cordeiro que tira o pecado do mundo. E Jesus ali, ele entra na sua primeira palavra após ele ser tentado, ser batizado, ser tentado no deserto pelo Satanás e vencer através da palavra. Lembra, né, irmão Douglas? Palavra do Espírito é a única maneira que nós temos de atacar o mundo espiritual, é através da palavra. O resto é tudo defesa. Capacete é defesa, escudo é defesa, couraça é defesa, cinto é defesa para proteção, calçado é para proteger os pés. A única arma que nós temos na armadura de Deus é a palavra do Espírito. É a única maneira. E o pastor falou bem: a gente não estuda, a gente não coisa, a gente vai lutar contra o quê? Vai tomar surra. Aí Jesus, ele vem falar sobre esse reino.
E Jesus, quando ele começa a se pronunciar como Messias, como enviado, como esse representante legal do reino de Deus na terra, Jesus ele começa a decepcionar os homens. Porque o povo naquela época vivia uma questão política. Não vai dar Kamehameha não, cara. Não tá, calma. Nem Hadouken, por favor. Eu estou pregando aqui agora. Oração. Já que você vai fazer alguma coisa, ora por mim. Jesus Cristo ele começa a decepcionar. Porque Roma estava escravizando o povo de Israel, o povo de Deus. Então ele começa frustrando o povo, dizendo que no reino dele, ele não é um reino da terra, não é um reino de milícia, não é um reino de guerra, não é um reino político. Ele mostra que no reino dele, no reino de Deus, ele cura o servo do soldado romano. Então ele não veio para libertar o povo dos romanos. Jesus começa a decepcionar, já na sua proposta de reino, os religiosos, que não podiam sentar-se com pessoas publicanas, não poderiam se sentar. Ele fala assim, e vai e senta. Não poderia tocar em estrangeiros, não poderiam, eram obrigados a estrangeiros. Jesus vai e cura a filha da mulher Cirofenícia. Jesus apresenta-se o seu reino como Messias, como portador desse reino a uma mulher samaritana. Já vem contradizendo toda a expectativa do povo. Jesus, ele começa ali no seu reino a dizer que, olha, no meu reino tem o da extrema direita e tem o da extrema esquerda. Eu tenho Mateus, o publicano, eu tenho Judas, um zelote, da extrema esquerda, revolucionário, mas eu sou o centro. Eu trago da extrema direita e faço paz, trago paz aos cantos, pois eu sou o meio. O meu reino é o meio, é o centro. Assim como o reino de Deus é o centro da Bíblia, Jesus Cristo ele traz, eu trago ao centro. Um que vendia o seu povo, cobrador de imposto, trabalhava para Roma. Isso era como um pecado horrível para o povo, que é aquele que vende o seu próprio povo. Mas os judeus gostam disso. Na época da Segunda Guerra, nos campos de concentração alemães, quem é que trazia o povo para as câmeras de gás? Tinha soldado, ok? Mas tinha o próprio povo judeu que levava o seu próprio povo para o executamento, para a execução. Executamento não existe. Execução. Então é normal deles vender a si mesmos. E nós também não vendemos nós mesmos uns aos outros? Sabe, Silvana, a irmã Cristiane, a Silvana, não é mesmo, pastor, a irmã Cristiane? É mesmo. Nós vendemos uns aos outros. E Deus ele quer trazer reconciliação à direita e à esquerda, sendo o centro. O que o reino de Deus não é, irmãos? Jesus já vem mostrando, acabando na mente das pessoas. O que não é o reino de Deus? E às vezes quando nós chegamos à igreja, nós temos uma ideia enorme. Não, Deus é isso, Deus é aquilo, Jesus é isso, é aquilo, o reino de Deus é isso, é aquilo. Mas é com o passar dos dias que nós vamos, Deus vai quebrando as nossas expectativas. Porque se o reino de Deus for aquilo que Paulo viveu, está bem longe do evangelho que muitos de nós vivemos. Se o reino de Deus é aquilo que os apóstolos, discípulos, as primeiras gerações da igreja viveram, nós estamos bem longe disso. E o reino ele é dividido por fases, irmãos. O reino é um reino de poder, a respeito
ao universo, Deus governa todo o cosmos. O reino de Deus, Deus já estava, antes nós vivíamos aqui, Ele já era rei. Ele já havia um reino que Ele já era rei, um reino eterno, um reino celestial. Ele dirige as estrelas, tanto é que Ele as criou, os astros, as histórias das nações. Isaías 40 vai falar sobre isso. É um reino de graça. Com respeito à igreja que é militante, nós somos militantes, nós temos que pregar o evangelho, continuar a ser militante, irmãos. Jesus estabeleceu, legisla, salva, defende, dirige, edifica a sua igreja na terra, a saber, eu e você. Isso é a função do reino. Agora, Deus tem me salvado? Vamos lá. Deus tem me salvado, irmão? Amém. Deus me defende? Deus me dirige? Ele edifica a sua igreja na terra? Ele legisla? Amém. Agora responde para a sua vida. Quanto desses pontos esse reino não está fazendo efeito na minha e na sua vida? As suas leis, que é somente duas, ele pega aqueles 10 mandamentos que viram 613 leis para o bom andar da comunidade israelita, judaica. Ele fala assim: olha, eu vou resumir em 2. E os irmãos sabem como é, né? Amar a Deus sobre todas as coisas, com todas as minhas forças, com toda a minha alma, com todo o meu entendimento, com todo o meu coração. E o segundo, ele fala assim, ó, o segundo não é muito longe, não é muito obstante, não tem muita diferença desse não. É amar o teu próximo como você se ama. Então essas leis que o Senhor Jesus Cristo no seu reino ele quer aplicar, Ele legisla na sua vida, na minha vida. Nós estamos amando o Senhor acima de tudo? Eu estou amando o meu próximo como eu amo a mim mesmo? Quem quer misericórdia? Quem quer uma nova chance? Qual as novas chances nós estamos dando aos nossos irmãos? É sobre isso que é a legislação do Senhor. Quando eu cheguei aqui na igreja, a gente fala fácil, né? A gente vai conhecendo os irmãos e fala, não, é complicado. Os irmãos parecem mais primo do que irmão. Porque se eu faço o que eu faço, mas não deixo os outros fazer o que eu faço comigo. Mas graças a Deus, irmãos, eu creio que o Senhor está fazendo melhor. Está melhorando, né, Ana? O reino é de glória, com respeito à igreja triunfante. É um reino que já está, é um reino que há de vir quando Jesus Cristo voltar. A igreja irá triunfar, irmãos, e irá com Ele julgar a terra, os anjos. A igreja vai reinar com Cristo no novo céu e nova terra. Teremos corpos glorificados numa nova ordem cósmica. Não seremos mais como nós somos. Quem sabe você pode ser grande, meu amor. Seu sonho de costume. E eu posso ser bonito. O reino de Deus não é físico, não é geográfico, não está preso a latitudes, longitudes, cidades, nem política. Jesus disse para Pilatos: o meu reino não é deste mundo. Logo ele já traz uma ideia de que o reino dele não precisa de uma capital, de uma cidade. Porque Jesus Cristo vai chegar e falar assim: olha, não é aqui e nem lá, mas os meus adoradores, o meu reino será assim, aonde vocês adorarem em espírito e em verdade. Mas nós, como seres humanos, como o pastor já falou, somos machados de ferro, que precisamos ser amolados.
E a única maneira é um com o outro. É aí que nós vamos ter que mostrar que Jesus Cristo nos legisla, amando a Silvana, mesmo ela fazendo o que ela faz comigo. Eu amando o Ju me amando, mesmo das coisas que eu falo da mulher dele. Eu não falo não, né? Não, né? Como é? Então deixa eu trocar a pessoa que eu falo. Renato tem que me amar, mesmo que eu fale da Kátia. E Deus me repreenda, para não falar mais de ninguém. Em nome de Jesus. Ouviu um glória a Deus aí? Você não quer, Nádia? Então dá glória a Deus então. Senão você vai ficar. Eu vou falar nas nossas brincadeiras. A porta do reino é o arrependimento. Não existe outra maneira de nós entrarmos. Aleluia. É lá, né? É o arrependimento. Marcos 1,15. Os irmãos podem abrir, por favor. Aqui mesmo Mateus vai falar assim: arrependei-vos, arrependa-se. Marcos 1,15. O reino de Deus vai além, irmão, vai muito além. Ele vai contra nosso entendimento, muitas das vezes, do que nós achamos que o reino de Deus é. 1,15. E dizendo: o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. É arrependimento e fé. É arrependimento e fé. O reino de Deus está dentro de nós. Lucas 17, 21. Amém? Nem dirão: ei-lo aqui, ei-lo ali, porque o reino de Deus está dentro de nós. O reino de Deus fala de uma qualidade de vida. Romanos 14, 17. Os irmãos acham que qualidade de vida é palavra para nova, esse conceito? Não, nós temos que viver agora com qualidade de vida. Qualidade de vida, qualidade de vida, não. A Bíblia já tratava de qualidade de vida há muito tempo já. 14, 17. Pois o reino de Deus não é comida, nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Quem tem qualidade de vida? Aquele que vive em paz, não é? Que vive alegre. Já viu uma pessoa alegre sem qualidade de vida? Já viu uma pessoa em paz sem qualidade de vida? Mas eu já vi muitas pessoas com dinheiro no bolso sem qualidade de vida. Eu já vi muitas pessoas com muita fartura e não tem qualidade de vida. Não estou dizendo contra essa parte também dá uma alegria danada, né? Mas o reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Os súditos desse reino, eu e você, são pessoas diferentes. E agora que é a parte legal, irmãos. Abram comigo Mateus. O sermão mais lindo que Jesus Cristo dá. Sermão da montanha. Mateus capítulo 5. Dividido em 22 tópicos. Jesus teve que estudar bastante para poder pregar isso. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, assentou-se, aproximaram-se deles os discípulos, e ele começou a ensiná-los, dizendo: bem-aventurados, bem-sucedidos, muito mais que felizes, os pobres de espírito, pois dele é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os humildes, pois herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, pois serão fartos. Bem-aventurados
os misericordiosos, pois alcançarão misericórdia. Ele não fala que bem-aventurados que têm razão. Bem-aventurado aquele que tem misericórdia do outro, pois ele alcançará misericórdia. Bem-aventurados puros de corações, pois verão a Deus. Bem-aventurados pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Aquele que consegue apaziguar uma guerra entre irmãos, esse é chamado de quê? Filho de Deus. Lá em casa eu sou filho de Deus, então, porque eu apazigo a Alice e o Natan demais. Sou um filho bom de Deus, né? Mas eles são melhores, graças a Deus. O Caio saiu de casa agora, só tem um ou outro agora, né? Agora ficaram amigos agora os dois. Na alegria, na tristeza, na verdade e na mentira. Tira a mentira, pelo amor de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, pois dele é o reino dos céus. Às vezes nós falamos, pastor, eu estou vivendo uma perseguição danada na fábrica. Aí você pergunta o motivo: é por causa de Jesus Cristo? Não, é porque é da minha língua. Então tá bom, bem feito, se vira. Porque eu falei demais, então se vira. Não é pelo reino de Deus? Então você não tem, se vira. Você entrou nessa sozinha, com as suas duas pernas, suas duas mãos e a sua língua comprida. Bem-aventurado os que sofrem perseguição por causa da justiça, pois dele é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo, disserem todo mal contra vós, por minha causa. Você está dizendo pelo que você faz, irmão? Se vira. Você está sendo bem mal-aventurado. Regozijai-vos e alegrai-vos, porque grande é a vossa recompensa nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Então não é coisa nova, não. O reino de Deus é bem diferente do que nós pensamos que o reino de Deus é. Pobres, quebrantados, mansos, famintos de justiça, puros de coração, pacificadores, misericordiosos. A minha e a sua justiça, irmão, ela deve exceder a dos escribas e dos fariseus. Mateus 5:20. O reino de Deus é um reino de ponta cabeça. Sabia, irmãos, que o reino de Deus é um reino de ponta cabeça? Mas por que, pastor, o reino de Deus é um reino de ponta cabeça? Porque Jesus Cristo falou assim, ó: o maior no meu reino é o menor aqui. Quem quer ser o primeiro deve ser o último. Não faz sentido, né? Pode pôr na cabeça, né? É o contrário do nosso reino, do que nós temos de entendimento sobre reino, sobre valores. Os que estão nos topos da pirâmide vão para baixo, e os que estão embaixo fazem uma viagem para cima. É uma revolução geral, irmãos. Dispersa os que no coração alimentam pensamentos soberbos. A Bíblia fala que Deus, Ele para os soberbos, mas Ele aceita de braços abertos o quebrantado de coração. É uma revolução econômica. Enche de bens os famintos e despede os vazios os ricos. O reino de Deus vence os preconceitos, vence o preconceito religioso. O Jesus Cristo, Ele alcança os gentios. O samaritano é o exemplo de vida cristã, porque ali ele estava, né? Ele não sabe, né, a passagem do samaritano, do bom samaritano. Passa ali o sacerdote, passa de longe.
passa ali, o levita passa de longe. Mas o padrão é o padrão de aquele que se importa com o outro. Então não importa o meu título, não importa o meu status social. Se eu não me preocupo com o outro, eu não tenho um padrão de vida cristão. Ah não, mas eu sou hoje está na moda, eu sou pessoa pública, não posso fazer esse tipo de coisa. É você que tem que fazer, porque você é público, você tem que dar bom exemplo. Eu sou influencer, então eu influencio o mundo com coisa boa. Seja o bom samaritano. O bom samaritano, eu acho muito interessante que ele fala assim, olha, chega lá no lugar, ó, cuida dele, limpe as feridas, tá aqui um dinheiro. E se precisar na volta de mais dinheiro, eu não vou negar de lhe pagar. Pois o que importa é a vida desse homem. O que importa é a restauração desse homem. Não importa o que eu tiver que pagar. E Jesus Cristo pagou. Jesus Cristo foi o bom samaritano na minha vida, irmãos. Jesus Cristo é o bom samaritano na vida de cada um de nós. Ele nos encontrou, a Bíblia fala que ele nos encontrou nos nossos delitos, num lago de charcos de lodo. Foi lá, nos pegou, nos limpou as feridas e pagou o preço que precisava ser pago. Esse é o exemplo do reino de Deus, de como se vive um súdito desse reino de Deus. A proscrita mulher prostituta, adúltera, a mulher samaritana se torna a primeira missionária. Jesus se revela a quem a religião, a quem o povo dizia que não era. E Deus te encontrou aonde, irmão? Para te trazer, para te fazer o que você é hoje, quando você não era nada. Ele fez dela uma missionária. É um reino que é totalmente contrário ao nosso. Então, irmãos, nós nos devemos, irmãos. Ah, mas por que Deus está usando fulano, está usando ciclano? Porque é o reino de Deus. Esta é a realidade do reino de Deus. Ele usa quem Ele quer, da maneira que Ele quer, quando Ele quer, como Ele quer. Jesus, Ele vence o preconceito social e moral. Jesus transforma uma mulher prostituta e possessa na primeira missionária da sua ressurreição. Ela vai ao túmulo para limpar o corpo de Jesus Cristo e não encontra lá. Ela encontra o jardineiro que ela confundiu. A quem procuras? Sou eu. Avisa os teus irmãos. Leve as boas novas que eu vivo. E ela vai. Esse é o reino de Deus. Transforma algo que era vil à sociedade numa pessoa importante dentro do seu reino. O reino de Deus é transformador. O reino de Deus, ele é totalmente ao contrário que a sociedade nos diz que nós devemos ser, da maneira que nós devemos ser. A sociedade fala: vai, pega o que você puder, não ligue para os outros. Mas Jesus Cristo, ele fala: negue-se a si mesmo, ame ao outro como você se ama. O reino de Deus é como um tesouro escondido. Quando você o acha, abre mão de tudo que tem para comprar com esse tesouro. Ficar fora do reino é ficar fora da festa das bodas do Filho do Rei.
rei chega e fala: olha, tem uma festa, vamos fazer um banquete. Vai lá e chama as pessoas, fulano. Não, senhor, fala a vida lá que eu acabei de comprar uma terra, tem que arar ela, tem que contemplar ela. Vai lá, não, acabei de me casar. Não, isso ou aquilo. Esse senhor vai lá e fala o que para os seus servos? Pega os mendigos, os pobres, tudo aquilo que a sociedade não diz que quer, e tragam para a minha festa, pois a comida que eu preparei não será desperdiçada. Isso é o reino de Deus, irmãos. Só que ele tem oferta também. A oferta do reino de Deus é boas novas para os deserdados da ordem econômica, aonde chega o reino de Deus, a justiça do reino de Deus, pois os súditos têm fome e sede de justiça. O arrependimento é a porta de entrada do reino de Deus. Diz: quem tem 2 túnicas, reparta com quem não tem. Jesus Cristo, ele é repartidor. Quem tem 2 túnicas, dê uma para quem não tem. Abençoe aquele que não tem. Os gadarenos expulsaram a Jesus Cristo porque davam valor mais aos porcos do que ao bem-estar das pessoas. O que eles falam para Jesus depois que Jesus pede que manda Satanás sair daquele homem gadareno e entrar nos porcos? E os porcos pulam o penhasco. Jesus Cristo foi expulso, pois o valor daqueles homens estava nos porcos, não na pessoa que viveu a vida inteira escravizada, acorrentadas no cemitério, e agora falava como um homem normal. Às vezes nosso valor está aí também, irmãos. Nós expulsamos Jesus da nossa vida quando nós damos valor a coisas e não a pessoas. Em suma, o reino de Deus, irmãos, é pessoas para Cristo, pessoas transformadas. E o bom desse reino, a oferta maior desse reino é que os súditos, nós, os servos, seremos julgados, mesmo sendo desse reino. Ele vai falar para mim e para você: eu tive fome e não me deste de comer. Haverá julgamento. É o Senhor Jesus Cristo que legisla o reino na sua vida? É o Senhor Jesus que legisla o reino de Deus na sua vida? Na minha vida? Eu tive fome e não me deste de comer. Eu tive sede e não me deste de beber. Eu estive nu e não me vestiste. Aonde Jesus chega, quebram-se as correntes da opressão. Jesus veio para levantar a cabeça das pessoas para uma nova vida, um novo mundo, uma nova realidade. Então quem somos nós, irmãos, para queremos que as pessoas vivam de cabeça baixa? Jesus em nenhum momento da minha vida pediu para que eu ficasse de cabeça baixa, para baixo, oprimido, depressivo. Ao contrário, ele fala: levante a cabeça, há esperança. Ao cheiro das águas vai brotar, como planta nova florescerá. Traga à memória aquilo que te traz esperança. Se há louvor nisso pensai. Essa é a matemática, essa é a dinâmica do reino, é trazer as pessoas a levantarem as cabeças.
aonde o evangelho do reino chega, as nações saem da escuridão, da ignorância. Nós vivemos numa nação ignorante, nas trevas. Então quer dizer que nós estamos fazendo pouca coisa, né, por este reino. No reino grande é o que serve. O rei se cinge com a toalha e a bacia. A última ceia é Jesus Cristo, o rei desse reino, pega uma toalha e amarra na sua cintura, em uma bacia com águas, e fala: Juliano, tira o sapato do seu pé, deixa eu lavar ele. Paulo, deixa eu lavar o seu pé. Antônio, deixa eu lavar o seu pé. Não, Senhor, não faça isso. Se eu não fizer isso, você não tem parte comigo. O reino de Deus, até o seu próprio, o rei é o mais servo de todos. O irritante para o povo da sua época é que Jesus Cristo começou o seu reino com as pessoas pobres, com a massa. Tanto é que, se você vai ver os seus discípulos, perfil, a não ser Judas Iscariote, que era formado, que tinha letra, tinha uma certa bom status, uma boa fama perante a sociedade. Pedro, indouto, pescador. André, seu irmão. Tiago e João, filho de Zebedeu. Filipe. Barnabé, não. O nome dele não sai agora. Mateus também, cobrador de impostos. Todos eles eram simples. Isso trazia alvoroço, porque ele mexia no lugar certo, mas aos olhos do humano tem que mexer nas elites. Nós temos que ganhar as cabeças. Jesus ganhou o coração do povo. Jesus fazia milagres ao povo. E em uma ou outra circunstância ele fez milagre aos homens grandes, que o reconheceram. Jesus Cristo, o reino de Deus, como o pastor pregou ontem, é um reino que restaura a nossa saúde. Então, irmãos, nós temos que, quem tem problema de saúde, procure esse rei, pois ele restaura a saúde integral. Ele curou cegos, coxos, ressuscitou mortos, criou olhos. O reino de Deus não é implantado pela força, irmãos. Não pode jamais ser implantado pela força, senão vira religião. Quando o evangelho começou a sua decadência, a igreja começou a sua decadência. Eu não lembro o ano certo, mas no dia que Constantino, rei, o imperador de Roma, assina o concílio de Constantino, dizendo que agora os do caminho, ou o cristianismo, seria a religião oficial. Ali começou a decadência, porque ali agora começou a obrigar o povo a ser o que eles não queriam ser, por força. É verdade, Nádia.
não é por derramamento de sangue, mas é pelo Espírito Santo, que a Bíblia fala que ele convence o homem de todo o pecado, da justiça e do juízo. Nesse reino nós temos, irmãos, somos herdeiros, amém? Os judeus ouviram até que Jesus falou que o reino de Deus estava aberto para os gentios. Quando ele fala sobre a viúva de Sarepta, olha, no tempo de Elias havia muitas mulheres viúvas, mas Deus olhou para a viúva de Sarepta. Tinha muitos leprosos aqui também em Israel, mas Deus olhou com amor, com compaixão para Naamã. Então eu e você, irmãos, não somos judeus, nós somos gentios, mas somos herdeiros desse reino, amém? O reino quebra as barreiras sociais e denominacionais. Não há raças, classes, nem denominações messiânicas. Isso eu pude ver, irmãos, quando eu fui para a África, para Moçambique. Uma das coisas que eu pude entender é que Deus não... Tudo que nós olhamos, da maneira que nós olhamos, Deus não está nem aí para o que nós olhamos, por nosso julgamento. Eu vi pessoas de outra cultura, totalmente avessa à nossa, totalmente diferente da nossa, tão crente quanto nós, ou até vezes muito mais do que eu era naquela época. Naquela época era meio assim, né? Era só um missionário, como aquele gordinho fala, eu só era irmão, agora eu sou baterista. Esse reino, irmãos, é mais do que aquilo que nós achamos que ele é. Ele nos salva, ele nos defende, ele nos dirige, e ele também tem que nos legislar. E são somente dois, irmãos, mandamentos. Nós iremos ceiar. Quais são as pessoas que você tem pecado contra? É Deus? Somente Deus? Peça perdão a Ele. Se reate com Ele. Se é o irmão, uma irmã, se reate com Ele. Pois o texto vai dizer, olha, nós temos que pegar do pão e beber do cálice. Pois é uma celebração, irmãos. Pastora missionária Kátia. É uma celebração. A Bíblia fala assim, olha, se eu não discernir bem o corpo, eu estou celebrando de maneira indigna. Ele está dizendo que estou deixando de celebrar? Não, mas estou celebrando de maneira indigna. É para me celebrar o quê? A morte do Senhor, até que Ele venha. Se eu estiver mentindo, pecando contra o meu irmão, eu estou celebrando o meu pecado. Eu estou fazendo festa para o meu pecado. E o reino de Deus não é para isso, irmão, é para que nós venhamos a aprender com Deus. Amém? Se coloque